Do Outro Lado do Espelho. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 37. Psicometria. Lembrei-me de todos os lances de nossa luta quando, acompanhado pelo genitor, Paulinho chegara ao sanatório, vítima de insidiosa perturbação. Aos poucos, o quadro foi se definindo e, por detrás do que me parecia simples obsessão, descobri o espírito Torquemada, o ex-inquisidor que durante decênios se fizera instrumento de dor para tanta gente. Os episódios aos quais me refiro foram narrados por mim no livro Sob as Cinzas do Tempo, e, sinceramente, não gostaria de repetir-me. Durante meses, com Dona Modesta e Manuel Roberto, travei uma peleja espiritual sem precedentes, que, feliz ou infelizmente, não tive tempo de deixar registrada em meus escritos. Creio mesmo que, à época, ninguém me acreditaria, já que eu era tido e havido pela Igreja como inimigo número 1 do clero. Vivíamos em constante polêmica e, com certeza, se desse publicidade ao caso, os padres alegariam que tudo não passava de uma farsa. Conversando com Dona Modesta a respeito, preferi o silêncio, limitando-me a narrar em meus livros os quadros comuns de obsessão com os quais diariamente lidava. E depois, apesar de todas as evidências de autenticidade, o caso Torquemada era tão espetacular que, no fundo, chegávamos a pensar, eu, Manuel Roberto e a própria Dona Modesta, que estivéssemos sendo vítimas de uma alucinação. Agora, no entanto, eu tinha plena convicção de que vivenciáramos um fato real, em seus mínimos detalhes. Não havíamos sido enganados por nenhum espírito mistificador, e a mediunidade, que, quando não bem conduzida, dá margem a coisas fantasiosas, expressar uma situação verídica. Não estranhem o que lhes digo. Sei que, enquanto no corpo, vacilamos muitas vezes entre a crença e a descrença, por mais racional a fé espírita se nos revele. Chegamos a imaginar que a filosofia da doutrina é lógica demais para ser autêntica. Em meus momentos de fragilidade e desânimo, monologava. Ai, que bom seria se tudo que o Espiritismo nos diz fosse verdade. No outro dia, porém, eu estava a postos, passados aqueles breves instantes de reflexão e de cansaço. Eis que me sentia com novo vigor para continuar. Para lhes ser sincero, eu, que nunca possuí qualquer faculdade mediúnica manifesta, procurava obter forças na reflexão. Não, dizia, se não for como o Espiritismo apregoa, precisamos fazer com que seja, pois, caso contrário, não haverá nenhuma esperança para a humanidade. Os avanços da ciência, cada vez mais vertiginosos, estavam colocando as religiões conservadoras na defensiva, diminuindo-lhes o espaço. Somente a doutrina, no esforço de Allan Kardec de unir fé e razão, conseguiria corresponder às expectativas do homem no terceiro milênio. Fora da tese da reencarnação, a vida careceria de uma explicação que satisfizesse os anseios da inteligência. Sem a ideia da reencarnação, impossível, inclusive acreditar na existência de Deus, todo justiça e bondade. Estes pensamentos, que apresento em síntese, acudiram-me ao cérebro em aluvião, não tendo eu permanecido no porão do hospital mais que 3 ou 4 minutos. Sempre inquieto, levantei-me da poltrona em que largara o esqueleto sem tantos ossos do meu novo corpo. Subi as escadas e me encontrei com Dillon. Infelizmente, meu caro, disse-me, não poderemos ficar para a reunião da noite. Ficará para uma próxima oportunidade. Consultei irmão José.
e o venerável mentor orienta-nos a agir com presteza. Partiremos em seguida. Solicitando a Paulino Garcia que proferisse breve prece, tomamos a direção de Rufinópolis, localidade a pequena distância de Uberaba. Volitando, não gastamos mais de 5 minutos para chegar ao Capão da Onça, onde, ou melhor, nome com que Rufinópolis se tornara conhecida desde os tempos de João Urcedo, o companheiro cego portador de excelentes recursos medianímicos, que concorria conosco, em Uberaba, no tratamento de diversos casos de obsessão. Ele era procurado por gente de toda parte, e foram muitos os que, em suas célebres reuniões, encontraram a cura. O tratamento realizado era estritamente espiritual, com base nos passes, água fluidificada e doutrinação. Quem não fosse portador de uma lesão cerebral irreversível melhorava em poucos dias. A autoridade moral com que João Urzedo se dirigia aos obsessores fazia com que eles abandonassem as suas vítimas ou se convertessem. No Capão da Onça, os espíritos obsessores não ousavam avançar além dos limites do que, à época, não passava de insignificante agrupamento de casas na zona rural. Sem saber como, fomos diretamente para o sítio que um dia pertencera aos pais de Paulinho, Juliano e Maria das Dores. A pequena gleba não se localizava propriamente no povoado. Atravessamos um riacho de águas límpidas e murmurantes e logo, após a ponte de madeira, dobramos à esquerda, como quem saísse da estrada. Infelizmente, tudo estava abandonado. Creio que Paulinho e Mariana haviam se mudado. A pequena casa, semi-destruída, revelava sinais de ter sido castigada pelo fogo. Inácio, sugeriu Odilon, procure rememorar. A nossa investigação carece partir daqui, mesmo sabendo onde se mantém o espírito Tomás prisioneiro. A nossa expedição socorrista fará aqui o seu ponto de partida. Toque as paredes da casa em ruínas, Inácio, e auscute as vibrações delas. Exerça a psicometria. Por que motivo tal pedido era endereçado a mim e não a Dona Modesta ou mesmo a Manuel Roberto? Como que me registrando os pensamentos, o amigo insistiu. Não duvide do que você também seja capaz na mediunidade. É hora de descobrir os canais da sensibilidade. Sinta com as mãos o que estas paredes de adobe registraram. Levado pelo impulso de obedecer ao mentor, despretensiosamente apoiei ambas as mãos espalmadas próximo à porta do que teria sido a sala e, fechando os olhos, procurei enxergar. Eu vejo, exclamei surpreso, vejo cenas terríveis, o incêndio no paiol, Paulinho e alguns amigos preocupados em combatê-lo. Ouço o choro de uma criança. Embora sem os pelos que caracterizam um corpo de carne, me senti como se os trouxesse eriçados da cabeça aos pés. Atente, Inácio, atente para os detalhes, orientava Odilon. Vejo uma enorme cobra se arrastando no terreiro. Ela saiu do brejo, a poucos metros da casa. É uma sucuri gigante. Está nos olhos, ou melhor, no entanto, os olhos da serpente são diferentes. Ela parece ser uma cobra que pensa. Está deslizando pela soleira da porta e o choro da criança aumenta no berço. Que horror, meu Deus! Prossiga, não recue agora, insistia o companheiro a iniciar-me na prática da psicometria naquele exato instante. Leia mais,
Atente para os detalhes das cenas que ficaram impressas na memória do tempo. Precisamos conhecer o caminho. Eles não nos estão esperando por aqui. Não posso lhes dizer se o corpo espiritual transpira, mas a verdade é que eu estava suando em bicas, naquela tensão quase insustentável.